Olá, sejam todos bem-vindos. Estava com saudade ao meu podcast Rose e Ritmos. Olha, gente, a minha convidada de hoje, eu não sei nem por onde eu começo, porque ela faz tanta coisa e ela vai contar pra gente aqui. Ela dança, ela faz um monte de coisa, eu não vou nem enumerar, porque é ela que vai contar pra nós. Seja bem-vinda, minha amiga Isilda. Tudo bem? A gente vai falar sobre várias coisas, principalmente sobre dança. Tá. Mas eu queria começar com teus cabelos brancos. Porque, gente, assim, ó, eu admiro muito quem assume os cabelos brancos. Não estou nessa fase ainda de me aceitar, né? Tenho muitos, mas, assim, em que momento você falou assim, quer saber? Porque todo mundo sabe que envelhece, né? Um pouquinho, envelhece. Envelhece, as pessoas me confundem muito. Né? Já te falaram sobre Várias idosa? vezes. Você mesmo. Sim, Você mesmo, na hora de fazer uma comparação. Sim. E você tem quantos anos? 59, Olha, gente. Sagitário, 60 em dezembro. Então, mas as pessoas associam o cabelo branco a idoso, não é? Ou a desmanzelo, né? Que tem pessoas Sim, que acham que não, a mas eu pessoa acho que também é desmanzelada. assim, acho que as pessoas acham assim, é uma senhora. Se tu vê essa É, mulher mas até dançando, sou, né? mas se tu vê essa mulher dançando, você vai ver assim, ó, eu caí pra trás quando eu vi. Eu quero te perguntar em que momento a dança entrou na tua vida, né? Já que você assumiu os cabelos brancos. Eu acho que, bom, vamos lá. Da dança, no ventre da minha mãe, né? Porque meu pai e minha mãe se conheceram dançando, né? Minha mãe era dançarina naquela época, em 1930. Sério? Então, você tem noção como foi, assim, né? Chocante para a família e tal. E meu pai se apaixonou por aquela dama de companhia. E, na época, os bares, eles tinham as mulheres que acompanhavam na dança, não chegava a ser um cabaré ou um prostíbulo, não chegava Sim. a ser isso. Mas eram, assim, mulheres que acompanhavam, Sim. instigavam os seus visitantes a gastar, né? Sim. Então, elas acompanhavam, elas dançavam. E, numa dessas aventuras, o meu pai se apaixonou pela minha mãe, se casaram e eu nasci. Mas a minha mãe já dançava e o meu pai também era um pé de valsa grande. Então, acho que eu tô nessa pegada desde a barriga deles, da minha mãe. Muito legal, cara, porque fica nítido, assim, o quanto você gosta, né? Que nas aulas você viaja, às vezes eu olho pra você assim, você tá viajando. E, às vezes, eu tô até errando, mas eu tô abafando, tô achando que eu tô... E aí, o que você faz? Quais as coisas que você faz? Porque eu vejo no Instagram dela, depois vocês vão conferir o Instagram dela agora, você faz muitas atividades, né? Fala pra gente o que você faz. Tá, eu faço hidroginástica, eu faço alongamento. No alongamento envolve mobilidade, articulação, respiração. Faço a ginástica multifuncional, moderada e leve, não parto para pesada, porque o objetivo não é ficar musculosa, é ficar saudável. E dança em todos os sentidos, tá? Tenho minhas preferências rítmicas, mas eu danço qualquer coisa que mexer. Que bacana. Eu acho que a dança, ultimamente, ela está sendo a válvula de escape para muitas pessoas, né? Porque eu lembro que, pelo menos na minha época, quando eu era adolescente, não tinha tanta facilidade que nem tem agora de você achar uma aula de dança. Que era tudo muito ou jazz, ou balé. Então, eu acho que essas danças alternativas vieram, tanto passinho quanto zumba, fit dance, vieram para essa galera que não se encaixava em nada, né? Que as pessoas pensavam, vou fazer jazz? Não, mas jazz tem que ter um certificado, eu já passei da idade. O axé foi uma leva que também veio para unir essas pessoas, porque, na época do Tchan, era maravilhoso. Era maravilhoso. É porque houve uma malícia gostosa e o pessoal conseguiu se soltar. Eu vejo assim, ó, eu vou falar por mim, mas eu acho que muita gente, acho que você também vai concordar comigo. O corpo, ele fala na música um monte de coisa que a gente às vezes não tem coragem de falar na boca, de pôr para fora. Então, quando a gente cala muito a mente, o corpo expressa. E aí você vai limpando aquelas mazelas, aqueles miasmas, sabe? Você vai limpando dançando. Então, acho que isso aconteceu. Encorajou, estimulou, motivou. E falar em motivar, assim, muda a vida da pessoa, né? Porque eu percebo quando eu chego nos lugares. Tem pessoas que entram na minha aula
eu acho que deve acontecer em várias aulas, né? Acho que a pessoa não sabe nem como é que vai se vestir, o que tem que colocar, né? Aí, às vezes, ela vem com uma sandalinha de dedo e um vestido, que nem já aconteceu várias vezes, né? Já vi. Tipo, a pessoa nunca fez nada, tadinha, né? Aí, conforme tudo vai acontecendo, elas vão se encaixando. A gente já vê com um tênisinho, com uma roupinha de ginástica. E eu acho que é legal, não só o movimento, né? Hoje eu sei expressar isso, né? Não é legal só o movimento. Faz bem para a tua alma, né? A dança, ela te traz. Bom, a partir do momento que de todas as atividades que eu faço, meu carro-chefe, a minha escolha é a dança. E como eu sou terapeuta integrativa também, o que aconteceu? Eu resolvi usar a dança como terapia. E eu fiz um curso de dança-terapia, não utilizo ele totalmente profissionalmente, mas eu fiz para mim, para campo. E eu vejo que a dança, ela te traz equilíbrio, ela te traz ajustes, Sim. Ela te traz desabafo, ela te traz sociabilidade, porque a pessoa, por mais tímida que seja, quando ela começa a dançar, ela começa a dar uma risada, ela começa a imitar alguém, quando vai ver, ela já está amiga. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a dança, ela tem um processo aí, ela não é terapia, mas ela é terapêutica, ela tem um processo terapêutico muito forte. E é isso que acontece com esse pessoal. Eu também percebo. Às vezes a gente está no espelho, Sim. a gente observa. E a gente tem um pouco de simbiose. Às vezes Sim. você está olhando, eu estou olhando, a gente está olhando para a mesma coisa. Sim. E pensando a mesma coisa. Sim. Né? É engraçado isso. E eu percebo isso. Por isso que muitas vezes eu brinco, eu vou, eu abraço, eu beijo, eu desmonto a pessoa. Sim. Porque eu sei que a pessoa tem potencial. Só que muitas vezes ela está... Sim, né? acuada. A dança, ela é realmente não tem o que falar, né? Ela é especial demais. Antes dessas coisas acontecerem agora, de zumba, de não sei o que você fazia? O que você dançava? Antes disso tudo? Gente, eu gosto de bolero. Sério? Meu pai e minha mãe dançavam um bolero. Eles dançavam divinamente. Então, eu gosto de bolero. Eu gosto de samba. Eu gosto de bolero. Sempre mexi, sempre, né, me chacoalhei. Eu acho que os principais, o que me chamou, o que me trouxe mais foi o bolero, o tango. O tango, eu acho um tango uma dança muito sensual, muito linda. E o passinho. Mas o passinho, ele veio para mim na pegada flashback, na pegada memória afetiva, na pegada Sim. boas épocas de adolescência. Sim. Eu acho que muita gente Sim. é chegada assim, né, no passinho por causa disso. Eu tenho a facilidade de aprender tudo de dança, tudo. Tudo que eu sou levada, eu aprendo. Mas tem algo que eu ainda não tive tempo de fazer, gente, gafieira. O que é gafieira, gente? Que coisa linda, que coisa mais sensual, aquelas trançadas de perna, que para mim já é difícil dançar sem salto. Imagina essa mulherada aí que usa salto, mas eu acho tão lindo. Eu ainda vou entrar numa aula de gafieira, porque acho muito lindo. Eu gosto, mas já não seria a minha pegada. Eu a acho minha muito pegada lindo. maior mesmo seria um bolero, um tango, uma volta, aquela coisa mais de chegar, de botar a mão, de segurar a mão, encostar no peito, aquela coisa mais... Entendeu? Gosto muito de gafieira pela alegria, Sim. pela bagunça, pelo chacoalhar, né? Sim. Mas naquela parte da pegada mesmo, eu gosto muito de danças sensuais. Eu vou fazer, inclusive, o ano que vem, dança do ventre. Eu vou entrar aos meus 60 anos dançando dança do ventre, por vários motivos, né? Um deles, eu amo as roupas. acho... As roupas? E as roupas? Então... Que coisa linda. Um deles é por conta da minha ancestralidade. Eu sou descendente de árabe. Quem não sabe, minha convidada né? Sou descendente árabe, libanesa, tenho bastante prima. Então, já vem da minha ancestralidade, já vem uma coisa. E segundo também, a parte energética. Você enaltece o seu feminino, você põe força no teu ventre, no teu chakra sacral, no teu chakra básico. Você exala força. Então, eu acho que a dança do ventre, esses são os motivos principais. E o terceiro, pela beleza. Porque eu acho que é uma coisa assim, extremamente sensual, hipnotizante, sabe? A pessoa que dança bem, eu acho que ela... Sim. E é muito esforço, né? E o legal é que, assim, a dança do ventre, ela é uma dança sensual, que não é vulgar. Não tem absolutamente... Você vê ali a mulherada com aquelas pernas de fora, mas você sente a dança passando em cada
Em cada parte do corpo. É tão lindo. Pretendo entrevistar a minha amiga Gonzaga Jana. Logo, logo você vai vir estar aqui com a gente explicando tudo, os benefícios da dança do ventre e como é legal você ter controle no teu corpo, no teu abdômen, né? Aquelas coisas loucas que elas fazem com a respiração. Requer muita força, muito treinamento, muita concentração. Sim. Eu acho isso bacana. Acho isso muito importante. A gente... Estamos falando de dança, mas também falamos de corpo, né? Por falar em corpo, você foi uma pessoa obesa, é isso? Fui. Obesa? Eu tive obesidade comórbida. Não era mórbida, era comórbida. Era exógena alguma coisa. Eu já nem lembro mais o nome, porque eu apaguei da minha página. Você chegou a pesar quantos quilos? 113, 115 quilos com 1,54 m, 1,55 m. Eu tinha o dobro, né? Do meu tamanho. E aí, para quem não sabe, a Isilda fez a bariátrica, né? Fiz há muitos anos. Vou te perguntar sobre essa parte da sua vida, porque eu conheço pessoas, na verdade eu conheço umas 4 pessoas que fizeram a bariátrica e não sei se você vai falar a mesma coisa que as 4 falaram, que o pós é terrível. Eu faria tudo de novo. Elas falaram, Rose, olha, tô magra, tô legal, mas o pós é terrível. Engraçado, né? As pessoas falam, mudou tanto, que quando eu vejo, eu via, né? Porque agora é mais difícil, uma mãe dando um pacote de salgadinho para a criança do lado, no ônibus. Você está no ônibus, a menina está sentada, a criança está sentada do lado da mãe, e a mãe, acho que para acalmar a criança ou para ocupar a criança, dá aqueles pacotes de salgadinho para a criança. E eu olhava, e a criança comendo aquilo, né? E eu olhava aquilo, eu tinha uma vontade de chegar naquela mãe e falar, mãe, não faz isso. Não faz isso porque a sua filha entendeu? Uma futura, né, bariatra. E não estimula. E isso muda. Você aprende uma série de coisas, você aprende a se respeitar, você aprende a dar limites para você mesma, porque muitas vezes você come a emoção, você come o sentimento, você come a raiva, você come a frustração, e aí você vai criando uma armadura dentro de você e depois você não tem mais controle. E aí você perde o pique, você come para se arrepender do que comeu. Então, eu acho que eu faria de novo no sentido de que, da descoberta, eu sou uma Isilda antes da bariátrica, da cirurgia, e uma outra Isilda depois. Mesmo assim, pós-bariátrica, eu engordei. Eu não engordei a quantidade de quilos que eu tinha lá, né, atrás, né? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu pela minha estatura e pelo meu estilo, eu não posso ser muito magra. Porque se eu ficar muito magra, eu fico abatida demais. Eu tenho que ficar cheinha. Eu sou carnuda. Sou cheinha. Mas eu cheguei dos 115, dos 113, 115 que eu fiz para 55. Então, as pessoas me olhavam, elas pensavam que eu estava até com AIDS. Nossa, de tão magrinha. Magra que eu fiquei. Então, a gente tem uma foto que a gente vai mostrar. Ali você já emagreceu bastante. Não, essa já bastante. foi a fase que eu emagreci, que eu já dei uma recuperada na época da pandemia. Deu uma emagrecida. Aqui você estava bem, mas aqui você já tinha feito. Aqui eu já tinha feito. Eu era muito maior do que aquela foto que eu tô de preto. É que eu não encontrei ainda a foto. Sim, não tem problema. Depois a gente vai deixar tuas redes sociais. E aí você posta uma foto lá e o pessoal vê. Você consegue... Mas aqui já dá uma diferencinha já. Porque o que aconteceu? O que aconteceu? Quando a gente entrou no período da pandemia, eu trabalho muito a ansiedade. Sim. Então, por isso que eu te falo que a gente come os sentimentos. Eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade. Você ainda tem? Tenho. E a ansiedade, ela vai viver comigo, eu vou morrer com ela. Mas eu tenho que trabalhar, ela tem que ser minha amiga, não minha inimiga. Eu tenho que estar aliada a ela. Sim. E o que aconteceu? Na época da pandemia, eu vi muita gente morrendo do meu métier, do meu grupo. Parentes, amigos, corretores de imóveis que na época trabalhavam comigo. E eu fiquei com medo de morrer. E eu peguei a Covid logo depois da vacina. Sim. E foi forte. Essa ansiedade, ela já existia? Já existia. Só que ela estava adormecida. Eu já havia feito o tratamento antes da bariátrica com ansiedade. Já tinha sido medicada, já tinha feito... tomava remédio, fazia o tratamento com psicólogo, com psiquiatra. Normal, porque eu tinha crises muito fortes de pânico e de ansiedade. Tudo se estabilizou, eu aprendi a lidar com tudo isso.
e emagreci e fui viver minha vida. Aí, quando entrou no período da pandemia, por conta desses gatilhos e medo de morrer, eu comecei a perceber que eu estava tendo novas crises de ansiedade. E automaticamente eu comecei a engordar. Tudo de novo. Comecei a engordar. Eu não fui para os meus 115 quilos, mas eu fui para os 80 e poucos quilos. Para quem estava pesando 67, 68 e para 80 quilos, era muito. E Sim. foi nesse estágio. Então, esse Sim. estágio daqui já era pós-pandemia, ou, Sim. perdão, pós-bariátrica, mas no período da pandemia, bem Mas pós-pandemia. mesmo nessa foto, dá pra perceber pelo rosto que você ainda tá gordinha. Bem Né? Que você era bem gordinha. mais, mas assim, o rosto Não, mas já pra você tá ter uma bem... média, né, de quanto que eu fui gordinha. Sim. Sim. E aí, assim, os sintomas... Olha o cabelo branco. Sim, Eu tô mais nova com o cabelo branco verdade. e ele eu não tô com maquiagem. Pode ver que eu não tenho uma Verdade. maquiagem, tô sem Sim. filtro. Eu tô mais nova com o cabelo branco assim do que daquela Sim, outra. sim. Arrumada pra festa, Sim. entendeu? Tomando chopp e tudo. A sua ansiedade, o que você sente? E o Bom, porquê? O porquê? Tem algum gatilho? Alguma coisa acontece? Na época, por conta da pandemia, eu acredito que tenha sido medo de morrer. Sim. Eu acho que a gente engole muita coisa. É por isso que eu tô bem. Não estou, A gente- Eu sempre brinco com meus amigos que eu não estou nessa fase ainda, gente. Olha, eu estou me superando cada dia, mas não estou nessa fase ainda de engolir tudo, porque os médicos falaram que faz mal engolir as coisas. Não, eu também não estou muito na fase de engolir agora, mas eu passei. E mesmo que você tenha engolido há 20 anos, há 15 anos, você tem memórias. Sim. E Opa. às vezes estoura um gatilho que Sim. não tem absolutamente Sim. nada a ver com aquilo, mas você reage daquele jeito. Sim. Então é assim, eu acredito, eu não posso te dizer o que me causa. Eu acredito que algumas vezes, por eu estar com falta de grana, ou por eu ter que fazer alguma coisa e eu não ter dado tempo de fazer, aquela coisa do perfeitinho, tem Sim. que fazer. Então, isso pode gerar uma certa Sim. memória e isso te dá uma ansiedade num momento aleatório, tá? O que eu sinto com a ansiedade? Eu sinto pensamento acelerado, eu sinto que eu começo a pensar uma coisa, eu estou pensando outra, eu já não sei mais o que eu estou pensando, é muita coisa. Se eu estiver olhando para você numa crise de ansiedade disfarçada, porque agora eu também já sei disfarçar, eu estou vendo a cortina, eu estou vendo a câmera, eu estou vendo o microfone, eu estou vendo tudo e estou olhando para você. A cabeça está assim, ó. Sim. Eu sinto falta de ar, eu quero engolir. Sensação de morte, né? Eu não eu tenho, já tenho li falta sobre de ar, isso. eu sinto falta de ar. Aí, o meu primo me ensinou que quando... Ó, vai a dica. Quando você sentir essa falta de ar, você assopra. Porque é acúmulo de gás carbônico dentro de você. Você não vai morrer de falta Ai, de ar. gente. Você só está cheia de ar. Você não está com falta, você está cheia. Sopra que você vai esvaziando isso. Sinto essa garganta seca, essa garganta que não dá para engolir. E assim, é uma inquietação no corpo. Eu lembro de uma das últimas crises que eu tive, eu estava almoçando com meu marido, ele sentado aqui, eu aqui à mesa. Aí eu falei para ele assim, eu vou fazer um negócio, você não me questiona e nem vai atrás de mim. Ele olhou e não entendeu nada. Eu larguei meu prato de comida, peguei balde, cândida, sabão e fui lavar o banheiro. Depois que eu lavei o banheiro, que eu esfreguei o azulejo, que eu passei vassoura e tal, que eu me acalmei, eu voltei e continuei comendo. Ele falou, você vai comer comida fria? Eu falei, não tem problema. Comi a comida fria. Então, numa das últimas crises que eu tive, eu precisei fazer isso. Por quê? Porque eu precisava esvaziar, Sim. soltar. E a dança, nesse período que eu estava me recuperando, aprendendo a lidar com a ansiedade, Sim. etc., eu me lembro que eu comecei com hidroginástica. Eu comecei, meu primeiro, porque eu falei assim, eu preciso praticar esporte, eu não quero tomar remédio. Nessa segunda fase das crises grandes de ansiedade, eu fui até o psiquiatra, mas quando eu entrei, eu me senti num umbral. Eu me senti mal, eu me senti pesada, com aquela energia muito pesada. Eu falei, eu não quero isso para mim. Isso não vai me curar, isso não vai me fazer bem. E eu sou terapeuta integrativa holística, eu estudo, eu atendo. Eu falei, gente, eu faço isso, eu ajudo as pessoas e eu não vou me ajudar. Sim. Eu entendo as pessoas e eu não vou me entender. Então, aquilo começou a entrar de uma forma tão genuína que eu comecei a ser meu campo, meu estudo. Comecei a me entender. E, óbvio, fui para florais, né? Tive uma homeopata que me ajudou bastante a princípio.
óleos essenciais, Ho'oponopono, ginástica e etc. e tal. Comecei caminhada na praia e comecei a hidroginástica. Me lembro como hoje. Entrava na hidroginástica, estava de mão dada com meu marido para ir, porque meu marido começou a fazer comigo. Eu estava com crises de falta de ar, eu não conseguia respirar e eu estava indo. E eu sabia que era ansiedade. Aí eu entrava na água, na piscina, começava a exercitar, acabava. Aí eu comecei a ter os gatilhos, eu vou fazer exercício, eu preciso queimar essa necessidade de movimento. Aí foi quando eu fui fazer o alongamento lá, onde você dá aula. Sim. Aí comecei a fazer o alongamento, Ali, na sequência do meu alongamento, começavam as aulas de dança, antes de você chegar. Sim. E eu ficava olhando aquilo e o corpinho indo. Aí fui fazer hidroginástica, fazer alongamento, aí eu fui para dança. E a caminhada na praia. Que legal. E aí a coisa foi surgindo. O que eu posso te dizer? O conjunto disso, Sim. mais a minha espiritualidade, mais o meu conhecimento, a minha boa vontade. Hoje eu tenho crise de ansiedade ainda, mas ela vem e vai com muito mais facilidade. Eu já consigo administrar. Ela já não é maior do que eu sou maior do que ela. Sim. Então, a gente ouve muita coisa, né? Mas eu não sabia os sintomas, na verdade, eu não sabia os sintomas de nada, né? Porque agora a gente sabe que os sintomas disso é isso. Na minha época, não tinha, você não entendia de nada, era uma mistura de coisas. Eu tinha feito, só para te dar um adendo, eu tinha feito a bariátrica e a gente tem DUP. De vez em quando a gente tem umas molezas assim que bate alguma coisa no intestino, te dá um negócio. Quando eu tinha as crises de ansiedade, eu achava que era DUP. Eu achava que era pressão baixa. Eu não sabia, eu não tinha conciliado. De repente, meus braços começaram a adormecer, a minha cara dava a impressão de que estava derretendo, eu pensei que eu estava tendo derrame. Eu saí correndo e fui para a policlínica. Chego lá, a moça me dá um remédio debaixo da língua e fala, a senhora está com ansiedade. Sim. Você entendeu? Então, eram coisas absurdas. Hoje, tudo que acontece, eu fico muito mais sinalizada, muito mais antenada. Mas eu vou te falar que a internet veio para fazer isso na vida da gente, né? Porque hoje a gente tem informação muito mais rápido, né? Por exemplo, eu só descobri que isso tudo era crise de ansiedade, que eu sentia, quando eu vi na internet os relatos do que era, né? Dos sintomas. E eu tenho até hoje, faz acho que uns 2 anos que começou a acontecer isso comigo. Eu tenho uma prótese nos seios e essa prótese, quando eu coloquei, ela durava só 10 anos, né? E a minha já está 14. Então, o SUS não tira, para tirar é 12 mil, o SUS só tira se você se acidentar. Ou seja, eu preciso ir ali me jogar debaixo do caminhão. Brincadeira. Para poder ganhar. Mas o que acontece? O médico, eu faço, a cada 3 meses eu faço ultrassom para ver se ela está bonitinha, se não está achada, se não tem nenhuma ruptura, se não está doendo nada. E tá tudo bem. O médico falou, Rose, tá tudo bem, não tem nada, você enquanto... Eu falei, mas eu fiquei com a agonia de querer tirar. E aí o que acontece? Toda noite, meu marido é prova, toda noite, quando eu vou dormir, eu tenho esse taquicardia, essa coisa de, tipo assim, porque quando tu deita, tu lembra, né? Tu sente a prótese, tu lembra. Fala, puta, eu tenho que tirar isso. Eu quero tirar isso de mim, sabe? Uma coisa assim, e aí começa a me dar a ansiedade, mas no fundo, lá vou eu agora, eu vou terapeutizar um pouquinho, dá licença. No fundo, você quer tirar? É uma coisa tua de dentro para fora? Sim. E você vai... Da mesma forma que foi quando eu coloquei. Era uma coisa que eu queria muito. Hoje eu não quero mais. Porque você sabe, se você tirar e não colocar, você vai ficar diferente. Você vai mas na modificar. verdade hoje eles fazem uma açãozinha que tem um nome. Eles repuxam e deixam bonitinho. Não vai sobrar pele, mas é como quando você engorda, que você faz aquela coisa de retirar a pele. Eles retiram a pele, dão uma esticadinha e arruma. O problema é que a prótese no meu corpo já está me incomodando, sabe? Eu não quero mais pra mim. Então, eu vou te dar um outro exemplo do que eu tô sentindo agora. Antes de ter minha filha, que hoje vai fazer 33, eu perdi uma filha com 5 meses. Quando eu fui fazer o ultrassom e a médica falou pra mim, é exatamente o que eu sinto hoje. Quando eu fui fazer o ultrassom e a médica falou pra mim, olha, o seu neném não tem mais batimentos cardíacos, né? Então você perdeu o seu neném. Isso era 4 horas da tarde. Aí ela falou pra mim assim, vou te dar um papel e amanhã você vai na Santa Casa e aí vou te dar o papel da internação
e você vai retirar o nenê com tudo. Tipo assim, era no outro dia, 5 horas da tarde. Eu falei, não, eu quero agora. Tipo assim, eu não queria no meu corpo, sabe? Saber que eu tenho um nenê morto dentro de mim. Eu queria tirar. Eu falei assim, não quero passar por isso. Porque, né, eu saber que ele está dentro de mim e não tem batimento mais. Então, é o mesmo sentimento que eu tenho. Existe algo no meu corpo que eu não quero mais. E que eu quero tirar, que está me incomodando. E aí, toda noite, eu tenho essas crises de ansiedade. E aí, eu vi na internet que você mete a cara numa bacia com De gelo gelo. e tem resolvido, você acredita? Sim, Porque tem tudo que eu várias vejo lá eu quero técnicas. fazer. Muita coisa dá errado. Mas aí, Rosê, presta atenção. É a raiz. Isso Sim. daí é tudo paliativo, né? Sim, Isso aí é tudo sim. temporário. Vai chegar uma hora Sim. que o gelo não vai resolver Sim, mais. não vai, Porque o não teu vai. corpo já entendeu que Sim. você está fazendo Sim. uma sacanagem com Sim, ele, sim, entendeu? sim. Eu acredito o seguinte, se é uma coisa de fato que você sente, que está te incomodando, que de repente você é uma meta. Você tem Sim. que construir uma meta. Sim. Você vai ter que fazer um planejamento. Já tenho. Você vai ter que fazer um planejamento e você vai ter que conversar com você mesma. Que isso, com você mesma. Sim. É a gente com a gente mesmo. É a mesma Menina, coisa. mas é engraçado que é só na hora de dormir. Eu acho que é porque com a calma, né? A mente para e ali começa a vir todos os pensamentos, né? De tudo, né? Dos problemas, de conta. Na hora que você vai dormir, eu acho que pensa assim, ó, As segura. minhas crises de ansiedade Segura. também, elas entram muitas vezes na hora de dormir, ao ponto de eu não dormir. Ao ponto de eu ficar acordada com medo de deitar e dormir e Sim, ficar com essa... Sim. Com essa... Falando em corpo, vamos conversar agora do principal motivo de você estar aqui, fora a dança, fora tudo. A gente está na época do Outubro Rosa e você tem a sua história para contar, como várias alunas minhas também têm, né? Mas você vem representando todas elas e eu quero que você conte a sua história em relação ao Outubro Rosa e tudo que você passou. Bom, então vamos lá. Esse também foi um dos motivos. Aliás, quando eu tive minhas primeiras crises de ansiedade, elas foram na época da cirurgia bariátrica. Foi lá que a coisa começou. Mas, na realidade, aquilo tudo começou porque eu estava passando por uns problemas, uns perrengues também. Foi tudo junto. Eu tinha vendido o meu imóvel, eu ainda não tinha encontrado um outro imóvel e eu precisava sair. Eu precisava do dinheiro para pagar uma dívida alta. Uma filha pequena, menor de idade, sem marido, sem pai, sem mãe, sem emprego. Quer dizer, estava numa fase muito... E aí, eu tinha conseguido marcar a cirurgia bariátrica, que foi um dos motivos também de eu ganhar muito peso. Por conta da ansiedade, comendo tanta coisa, eu fui engordando. Consegui fazer a cirurgia bariátrica, mas eu fiz num período de ansiedade pura. Foi dali que eu passei a fazer os tratamentos com o psicólogo. O psicólogo não, porque quando você faz a cirurgia, eles já te indicam, você já precisa participar, porque você precisa se identificar depois de magra, senão você também pira. Ah, é? Não, tem uns processos aí malucos. Você continua comprando roupa grande, você continua... você olha no espelho, você sempre acha que está gorda. Sim. É umas coisas muito... Você tem que trabalhar isso. Bom, aí eu estava na crise de ansiedade e comecei a me medicar com uma psiquiatra. Fui, além de fazer as terapias com a psicóloga, eu também fazia tratamento mensal com acompanhamento psiquiátrico. Minha filha, ela precisou fazer um exame, ela precisava ir no ginecologista, ela era muito novinha, ela tinha 15 anos. E aí a gente tinha que encaminhar, e eu falei, filha, a mãe vai com você para dar um exemplo, para te mostrar, para você ter segurança. E eu, inclusive, meu médico nem era a médica dela, mas eu falei, nós vamos numa médica mulher, para você ter mais liberdade de conversar, de tirar suas dúvidas e tudo mais. Tá certo? Tá certo. E ela foi. Nesse período, a médica, aproveitei e também fui. E a médica me examinou. Quando ela me examinou, ela achou um negócio estranho. Ela não achou um nódulo. Não. Mas ela achou que eu estava com uma parte mais durinha, que eu devia estar com alguma... Mas esse qual local? No seio? No seio, no seio, na mama. E eu havia comentado com ela que eu havia passado por um acidente anos atrás e eu tinha amassado a minha mama no acidente. Foi no ônibus, o ônibus brecou abruptamente e eu amassei, eu fiquei espremida dentro do banco. E aquilo me gerou hematoma, eu tive que fazer tratamento. Inclusive, foi a partir dali que eu comecei a fazer ultrassom, mamografia, etc. Que idade você tinha? 30 anos, mais ou menos. Aí
Aí a médica falou, então nós vamos averiguar, porque tem alguma coisa aqui. Nós vamos sondar, vamos fazer uma investigação. Falei, beleza, vamos. Mas eu estava certa que era sequelas, resquícios do tal do acidente. Mas vamos. Quando eu vou fazer e faço todos os exames, aparece um nódulo na gordura da minha mama. E a médica diz assim, esse nódulo está numa gordura de mama porque você emagreceu muito. Se você tivesse obesa, como estaria na época, antes da bariátrica, ele nem apareceria. Ele só iria aparecer quando ele começasse a fazer os estragos maiores. Então, vamos recorrer, vamos resolver. Falei, então vamos. Mas nisso ela era ginecologista. Ela não era mastologista sim. E nem oncologista. Então, ela foi me encaminhando e eu fui indo para os seus devidos médicos. Fiz 2 exames, detectou realmente, e aí eu tinha que fazer a cirurgia, né? Eu tenho uma qualidade, embora eu seja, né, tenha ansiedade, eu tenho uma qualidade muito interessante. Eu sou meio prática. É para ir, vamos. É para fazer, vamos. Não tenho medo. É para entrar na faca? Vamos entrar na faca. Entendeu? E eu nunca trouxe comigo a dúvida de que não fosse ficar boa, que eu fosse morrer. Eu estava muito otimista. Eu estava muito bem. Óbvio, eu fazia tratamento psiquiátrico também. Então, como eu estava medicada, como eu estava com psicólogo, eu tinha uma rede de apoio. Sim. Então, quando eu recebi o diagnóstico, quando eu vi que a coisa era de verdade, que eu ia ter que tomar providência, eu estava, de uma certa forma, amparada psicologicamente. E uma coisa que nunca me faltou foi fé. Foi fé. Então, eu falava assim, gente, isso não é meu. Eu não tomei para mim, Rose. Eu não usei o câncer como válvula de escape, como desculpa para ter benefício de aposentadoria. Eu simplesmente pensei assim, é um livro, eu tenho que folhear as páginas e aprender alguma coisa com o texto, depois eu pego o livro, fecho e devolvo para quem me emprestou. Não é meu, eu não tomei posse. E assim foi. Fiz o meu tratamento, não precisei fazer químio, só fiz a rádio. A rádio foi punk, porque foram muitos meses. Eu fiquei com a mama muito escura, muito queimada. Se eu pegasse o bico do meu mamilo e fizesse, né, o mamilo e fizesse assim, eu acho que ele estalava, ele quebrava de tão sequinho que ficava. Aí, pomada de girassol, Bepantol, um monte de coisas para ajudar. A químio, ela é mais ela é mais agressiva, ela é muito mais. Mas, para mim, a rádio, ela foi necessária porque o médico tirou a gordura, tirou o câncer e tirou o quadrante. Ele não precisou esvaziar a minha axila porque ele não tinha saído da gordura. Ah, entendi. Mas a minha sorte foi eu ter feito a bariátrica. Porque ele estava na gordura. Se eu tivesse gorda, obesa, com os meus 113, 115 quilos, ele nem apareceria, porque ele estava camuflado. Gente. Ele iria aparecer quando ele começasse a crescer, a desenvolver. Então, eu peguei ele muito... O médico fala para mim assim, Isilda, dos mais malvados, dos piores, ele foi o mais bonzinho. Você foi uma pessoa de muita sorte. Gente. E isso foi realmente... E dali para frente, eu faço acompanhamento. Uma vez por ano, eu faço mamografia, eu faço ultrassonografia. Quando, por exemplo, aconteceu aí há um ano e pouco atrás, que eu fui fazer os exames de laboratório e saiu sangue nas minhas fezes. Falei, geralmente é falso positivo, mas como eu tenho um histórico, Sim. o médico falou, vamos consultar um oncologista, vamos fazer os outros exames para a gente ver. Graças a Deus, tudo normal, foi realmente um falso positivo, entendeu? Então, eu faço acompanhamento. E quando tem alguma coisa assim, eu vou resolver. Vamos ver o que é e já vou me encarar. Faço alguns exames de sangue, de contagem de células cancerígenas, etc. Tudo normal. E eu apaguei esse episódio da minha vida. Eu apaguei, porque, para mim, realmente foi um expurgo. Eu tinha ainda algum resquício para resolver, alguma mágoa muito, entendeu, impregnada. Mágoa, má água, nós somos 70% de água. Sim. Então, o que aconteceu? As minhas células começaram a se alimentar daquela má água, e aí eu comecei a criar um bichinho. Botei para fora, tirei, não é meu, nunca mais virá, entendeu? E sigo a minha vida. Mas sempre que tem campanhas de Outubro Rosa, sempre que as pessoas... Eu consigo...
eu tenho experiência dentro, eu consigo Sim. falar a respeito com mais tranquilidade. Às vezes até acalentar pessoas que... Sim, sim. Porque a gente dá esperança, né? Eu acho que o diagnóstico é muito forte. É uma barra. É muito forte. Eu acho que tu tem que... E, É assim, assustador. E eu tenho casos de alunas e de amigas que foram abandonadas por maridos, que o marido não superou a mulher ter um seio só, sabe? Que são coisas que eu escuto, que eu ouço, que eu falo assim, gente... Porque é nessas horas que a gente vê, né? O companheiro que a gente tem, porque não é fácil. Mas, Rose, eu vou falar para você. Ninguém dá aquilo que não tem para dar. Sim. Por mais que seja seu companheiro, por mais que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, cada um tem um degrau de evolução dentro desse plano, cada um. Então eu não vou poder dar uma coisa para você que eu não tenho. Que você não tem. Vai falar muito mais de mim do que de você. Sim. O fato, quando eu tive as minhas crises de pânico e de desespero com o Covid, eu saí, desci aquelas escadas, botei uma máscara, saí andando. Meu marido me julgou. Você é louca. Você está com Covid, você não pode ter contato com as pessoas, você está saindo na rua, que não sei o que. Eu falei, eu preciso respirar, eu preciso sair daqui de dentro, eu tenho que me movimentar, eu não vou encostar em ninguém. Mas eu fui julgada pelo meu marido. Eu tinha que ser acolhida, ele tinha que me pegar, eu peguei Covid dele, de certa forma, porque nós dois pegamos junto. Sim. Então ele tinha que me segurar, me acolher, me abraçar, mas ele não conseguiu. E eu vou culpar? Não. Ele deu o que ele tinha para... Hoje ele é diferente, hoje ele aprendeu com a experiência. Então, quando ele me via depois das outras crises, como eu te falei do almoço, tu não Sim. me julga, tu fica quieto, que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, depois eu volto. Ele olha para mim, ele me apoia. Mas ele não sabia, eu tive que ensinar ele a fazer isso. Ele deu o que ele tinha para dar na hora. Sim. Então, assim funciona com todo mundo, Rose. Sim. Essa coisa do marido abandonar é que ele não sabe lidar com aquilo. E tem uma outra coisa, Rose. Nós não recebemos nada que nós não precisemos por algum motivo. Então, de repente, circunstâncias que a gente vive, abandonos, rejeições que a gente vive, são sementinhas plantadas em outras situações, em outras circunstâncias, que a gente precisa Sim. lapidar, Sim. trabalhar. A gente precisa ser lapidado por algum motivo. E isso ajuda muito a gente ser resignado. Sabe? Você assumir a responsabilidade e não culpar o outro. Sim. Eu não acho que o marido esteja certo em fazer isso, que a pessoa esteja certa. Juro por Deus, eu não acho. Eu, se presenciasse uma coisa dessa, eu tomaria a liberdade de chegar para a pessoa e conversar com a pessoa. Mesmo que a pessoa não me conhecesse e nem permitisse. Eu ia chegar para a pessoa e falar, escuta, acorda. Sim. Ela está precisando de você. Mas eu consigo ver um lado do conteúdo daquele espírito. Sim. Às vezes é muita falta de preparo, é muita conturbação, muita informação Sim. errada. Mas na pandemia a gente percebeu que muita gente se separou por conta disso, né? Ah, mas a porque convivência, você, né? Porque você vê teu marido à noite, na hora do almoço, tchau, Final de tchau, semana. amor, né? Só final de semana. Assim, mas ali, todo dia, sem poder sair, aquilo ali foi um divisor de águas para, tipo Mas assim... não só quem marido tá e junto, mulher, tá... Sim, filhos sim. também. Quem tá junto, quem não vai estar junto, não vai estar junto. E assim, é o que eu sempre falo, quem não aprendeu nada com a pandemia, esquece. Mas assim, eu te chamei aqui nesse podcast porque eu sempre bato o olho nas pessoas. Quando eu vejo as pessoas muito assim, irradiada, iluminada, como eu olho para você quando eu chego lá, e quando eu fui ver suas redes sociais, eu falo, por trás de pessoas assim, tem histórias maravilhosas, de coisas que eu nem sabia. Ó, ela é minha amiga, é minha aluna, e tem coisas que ela contou aqui que eu nem sabia. Então, Eu te falei agora, sim, né, em relação então assim, olha, é muito exemplo para dar, né? Por mais que essa tua história seja uma história que você não queira tocar, conte. Conte, não é nem questão de não querer tocar, assim, é questão de eu não achar mais. Sim, É, mas assim, é muito toda interessante vez que isso. você puder contar, conte. Não, Porque para mim, pelo menos agora ouvir, a gente é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Caramba, a gente acha que o nosso problema é sempre maior que o do outro e não é. Não, é Eu verdade. não sei se eu teria forças, eu já passei por muita coisa, mas não sei se eu teria forças para passar por tudo isso e estar aqui, assim, bem, fazendo um monte de coisa.
Eu não né? sei te explicar. Eu acho que isso é o espírito. Eu acho que isso é a fé. Eu sou uma Gente. pessoa que tenho muita fé. Eu não tenho fé naquele Deus grandão segurando o globo e eu não tenho. Eu tenho fé nas pessoas. Sim. Eu consigo te ver. Eu consigo ver a tua divindade. Eu consigo ver o Espírito Santo que mora dentro do teu peito, que habita em você Sim. e que te move. Sim. Você compreende? Sim. E todo mundo tem isso, todo mundo. Só que tem pessoas que adormeceram por circunstâncias, falta de conhecimento, não sei. Mas elas adormeceram. Então, eu acho que o meu propósito é ativar esse poder curativo que você tem dentro de você. Sim. Então, às vezes, eu vejo... Tinha uma moça que fazia aula com a gente e ela chegou para mim, ela estava triste, ela falou, eu estou tomando remédio porque eu tenho depressão. Você tem depressão? Me explica como é que é isso. E comecei a conversar com ela. Onde ela me vê, ela me abraça, ela me beija e eu vejo ela sorrindo. Sim. Então Sim. eu olho para ela, eu vê-la sorrir, sabe? Ali conversando e dançando. Entendo muito. Já. Compreendo muito. Você está entendendo? Então eu acho que é isso. Eu acho que é a divindade que habita dentro de cada um. Sim. Então talvez esse brilho seja porque eu acordei essa divindade, eu precisei também aprender a lidar com isso. E eu acordei essa divindade que habita dentro de mim, que habita dentro de todo mundo, e eu procuro, sei lá, abraçar as pessoas. Sim. Gente, olha, eu falei pra vocês que ela ia vir dar uma aula aqui sobre a experiência da vida dela, com o cabelo branco dela que ela assumiu. Meu cabelo branco. E assim, eu quero que todas minhas amigas, minhas alunas, as pessoas que me seguem, que eu não conheço pessoalmente, que todas se sintam abraçadas, que já passaram por isso ou por coisa pior, que já passaram pela rádio, que dizem que é a pior de todas, né? Não, a químio. A químio é a pior de todas, desculpa. A rádio é mais, mas mesmo assim, as duas, né? Eu tive amigas, inclusive perdi amigas, acompanhei, é muito difícil, gente. Então, assim, ó, sejam vencedoras para sempre. Eu vou falar para você o que eu falei numa live que eu fiz e é o que eu uso para mim como mantra. Sim. Em relação ao Outubro Rosa, para a gente encerrar então, Sim. e como é um assunto muito importante, e as pessoas eu acho que às vezes precisam escutar isso. Todo mundo tem, de fato, a cura dentro de si, o poder curativo dentro de si. Você pode chamar de espiritualidade, você pode chamar de um mentor espiritual que esteja lá iluminando e irradiando, um anjo da guarda. Todo mundo tem uma cura dentro de si. Agora, se a pessoa não acreditar nisso, Sim, já vai ficar um pouco mais difícil a energia entrar, a energia penetrar, tá? Sim. Eu acredito que eu tenho a cura dentro de mim, em qualquer instância, para lidar com a minha ansiedade, tanto que quando você fala, você ainda tem... Eu vou viver com ela. É uma característica minha. Eu ser ansiosa, eu estar com ansiedade, é uma característica minha. Eu só não posso deixá-la me dominar. Eu tenho que mostrar que quem manda sou eu. Eu tenho cognição suficiente para isso. Entendeu? Mas eu acredito muito nesse poder curativo. E toda vez que eu me sinto debilitada, que eu me sinto triste ou que eu me sinto adoentada, eu faço esse mantra. E eu vou falar esse mantra para as pessoas repetirem para si. Eu sou a cura que se manifesta em mim hoje, agora e sempre. Eu sou a cura que se manifesta em mim hoje, agora e sempre. E está feito, está selado, porque está registrado, selado. Então, quando você realmente se sentir, mesmo à noite, quando você estiver com a sua crise de ansiedade por conta desse... que você está falando para o seu cérebro, que você já está planejando que a coisa tem o tempo de acontecer, você pode fazer. Eu sou a cura que se manifesta em mim, hoje, agora e sempre. Porque o eu sou é a principal conexão que você tem com a sua divindade, com o seu Espírito Santo, com o seu Deus maior, com a sua alma, seu espírito. Ai, que linda. Tá bom? Obrigada, amiga. Obrigada. Eu é que adorei a surpresa, o convite. Obrigada. Gente, é isso. Olha, sempre para mim é uma aula sempre, porque por mais que eu falo, a gente conhece as pessoas, assim, de oi, tchau, a gente passa uns minutinhos, umas horinhas do lado, mas aqui um exemplo
uma história maravilhosa e que sirvam para todos que já passaram pelo que essa moça já passou. Agora, é por isso que vocês vão nas redes sociais dela e vocês vão ver quanta coisa ela faz maravilhosa, porque ela aprendeu... Mas não é nada profissional, ela não aprendeu cobrem. a importância de estar vivo, de com aproveitar certeza. cada minuto. Com tá? certeza. Beijo. Feliz Outubro Rosa para todo mundo, para todas as vencedoras, mulheres unidas. Até o próximo programa. Tchau. Beijo.